Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero contar para você sobre as bases da constelação familiar, que são as ordens do amor. As ordens do amor foram traduzidas, esse nome foi traduzido do alemão Ordnung, que significa ordenação, que cada coisa tem o seu lugar. As ordens do amor são as leis que regem as relações. Uma das grandes descobertas do Bert Hellinger. A primeira delas é o pertencimento. Todo ser humano tem a necessidade de pertencer ao seu sistema familiar, à sua cultura, ao seu país, à sua religião, ao seu sistema, aos sistemas onde ele está inserido, onde eu faço parte. Por que ele as denomina como lei? Porque mesmo que eu não conheça, elas atuam sobre nós. Assim como a lei da gravidade. Eu posso não compreender nada de física, posso nem saber quem foi Newton. Mas se eu jogar um objeto aqui, ele vai cair. Assim são as ordens do amor. Se eu sinto que eu não pertenço por alguma razão, eu tenho uma tendência a buscar um mecanismo de sobrevivência. Assim como a história do patinho feio. Um cisne lindo fica tentando virar um pato para ter bando. E muitas vezes agimos assim na vida. Para pertencer, vamos abandonando a nossa essência e criando um mecanismo de sobrevivência, um comportamento que, se eu mantenho aquilo na minha vida, eu passo a cristalizá-lo como uma personalidade. E o ponto é que a gente passa a acreditar que é isso. E aí chega uma hora que eu não lembro mais da minha essência. Um dos mecanismos de sobrevivência que nós assumimos muito fácil é ficar bem boazinha. Então aqui eu vou ser bem bonzinho, porque se eu não for um peso para ninguém, eu pertenço. Aqui eu vou ser bem bravo, porque se eu não for bravo, se eu não gritar, eu vou morrer de fome, ninguém vai ver que eu existo. E outro mecanismo que nós fazemos com uma perfeição é assumir tarefas que não são nossas. Mamãe, é por isso que você não me vê? Então deixa que eu cuido disso pra você. Assim você vai ter tempo pra mim. Assim você vai me ver. E assim passamos a assumir tarefas que são dos nossos pais, dos nossos avós. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer arrumar uma cama, lavar uma louça, fazer um carinho nos pais. Não. Esse tipo de ajuda, na verdade, é quando a criança acredita que pode tomar a dor dos pais para dentro de si. Como se ela tivesse o poder de fazê-los mais felizes. Só que olha o que acontece quando fazemos isso. Os pais, então aquela criancinha que está aqui, acredita que pode cuidar desses pais. E aí, quem fica maior? A criança. Desse lugar, olha como nós nos comportamos. Mãe, você está fazendo isso errado. Pai, você não devia ser assim. Você não devia ser assim com a mamãe. Você não devia ser assim com o papai. Desse lugar, nós estamos julgando eles. Quem é uma criança para acreditar que sabe mais do que os adultos como lidar com a dor deles? No fundo, de uma forma inconsciente, é isso que fazemos. E se a gente for tentar lembrar, a gente não vai conseguir lembrar. Porque o mecanismo de sobrevivência ele é um instinto, ele não vem da inteligência humana. Nós estamos usando a parte do nosso cérebro que é o cérebro reptiliano, que é o instinto de sobreviver. Não foi algo pensado. Qualquer animal consegue fazer isso.
acessar esse instinto de sobrevivência. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos compreender alguns comportamentos. E é comum, né, observarmos no trato das crianças: essa criança é mimada, essa criança ela quer fazer isso só para aparecer. Não é tão simples. Foi um mecanismo de sobrevivência. Então o que estava em jogo ali era vida e morte. Uma criança não sobrevive sem um adulto. E se por alguma razão ela sente que não tinha o olhar dos pais, que eles não estavam disponíveis afetivamente para ela, ela já pode acessar essa sensação de não pertencer. Isso pode acontecer de uma forma bem marcada, como uma criança que entregue para adoção, uma criança que foi separada dos pais porque ficou no hospital, ficou internada, né? Ou os pais adoeceram. Mas isso também pode acontecer de forma bem sutil. A criança, quando vai para o colo dos pais, principalmente logo nos primeiros contatos, quando ela vai para o colo da mãe, já viram para onde uma criança olha quando está amamentando, quando está mamando na mãe? Dentro do olho dela. O Winnicott, que é um psicanalista que veio depois de Freud, ele era pediatra, então ele estudou muito esse binômio mãe-bebê. E ele dizia que a criança, quando ela olha no olho da mãe, ela se vê refletida na íris dela. E ali começa o processo de separação, onde a criança consegue enxergar que ela não é a mãe. Ela é ela é um outro bebê, é um outro ser. E ali começa toda a estruturação psíquica de segurança interna dessa criança. Só que se essa criança olha no olho da mãe e vê medo, ela não se vê refletida. E ali ela já pode ter uma sensação de que não tem ninguém ali. Quem vai cuidar de mim? Então nós acessamos esse instinto, esse mecanismo de sobrevivência logo nos primeiros momentos que nós chegamos aqui. E se por alguma razão esse bebê, que foi todo feliz para essa mãe, para esse pai, falo mãe porque foi a primeira relação, né? Mas com o pai também, foi todo cheio de amor e encontrou às vezes uma mãe disponível, ele pode recuar, que é o que nós chamamos de movimento interrompido. E começam a surgir os mecanismos de sobrevivência. Se eu tô aqui e passei a assumir tarefas que não são minhas para sobreviver, eu saio do meu lugar. Então eu desequilibro a segunda lei, a segunda ordem do amor, que é a ordem, a hierarquia, o meu lugar na vida. Se eu saio do meu lugar, eu saio do meu destino. E aí o que é meu não chega até mim. É como se os seus presentes fossem para o seu endereço, fossem para a sua casa. Se você não está lá, você ainda está lá na casa dos seus pais. Então, olha o que acontece. Se eu estou aqui salvando os meus pais ainda, o que acontece com a minha vida? Com o meu companheiro? Eu até faço as coisas aqui, mas o meu coração, o meu amor e a minha alma ainda estão lá. E virar para a vida não é abandonar os pais. É simplesmente estar no seu lugar. Onde os pais dão para os filhos recebem o que esses pais têm para dar, como são. Com isso eu faço algo bom. E posso dar um tanto mais para os meus filhos, para a vida, que recebe isso e pode fazer um tanto mais. E assim, esse fluxo vai para frente, não ao contrário. Só que nós nascemos permeados em crenças. Eu, por exemplo, ouvi muito dos meus avós quando eu era mais nova.
Mas se você não vai ter filho, você só vai trabalhar, tenha um filho para cuidar de você. Uma vez eu falei pra minha avó, vó, eu quero ser mãe, mas eu não quero ter um filho para cuidar de mim. Eu quero ter um filho para eu cuidar dele. Mas eu compreendo que vocês cresceram assim, com essa frase. E ela me olhou e falou, não tinha pensado nisso. Foi num dos diálogos que eu tive com a minha avó materna, que eu conversava bastante com ela. E os nossos avós cresceram com isso. E eu fui vendo como existem gerações e gerações e gerações e gerações andando ao contrário. Não tem um culpado. Se eu for buscar quem foi o culpado, é porque minha mãe... A gente vai ficar a vida toda caçando de quem foi a culpa. Não tem culpa. Foi assim. Foi, como tinha que ser. Para que chegássemos hoje aqui com essa consciência. Foi necessário ser assim. Mas o que eu posso fazer hoje com isso? Esse é o ponto. Bert diz, apenas no nosso lugar nós temos a força. Só que se eu saio do meu lugar, eu desequilibro a terceira lei, a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio entre dar e receber nas relações, que é a fluidez da relação. O que mantém uma relação, muitas vezes, não é o amor, mas a troca. Se essa troca é desequilibrada, às vezes essa relação precisa romper. Porque ela entrou num desequilíbrio difícil de retomar. Isso acontece muito numa relação de casal, por exemplo. Se eu acredito que eu só vou ser amada e pertencer, se eu salvar minha mãe, se eu salvar o meu pai, eu vou levar essa mesma dinâmica para todas as outras relações. E acabo desequilibrando essas relações também. Porque voltando para aquele exemplo, se eu tô aqui salvando os meus pais, tem pai e mãe atrás de mim? Não. Então, o que eu vou esperar? Que tipo de amor eu acabo esperando de um companheiro, dos filhos, de um chefe, de uma chefe? Eu acabo esperando o que me falta, o que eu não tomei dos meus pais. E passo a esperar que alguém me salve. O que deixamos de tomar dos nossos pais, nós buscamos em outra pessoa. E é isso que desequilibra as relações. Apesar de cada um ter a sua história pessoal, o essencial é comum para todas as pessoas. O Bert Hellinger diz que o essencial é simples, e no essencial nós temos tudo. Se nós trouxermos o tempo todo os nossos problemas, as histórias, a gente pode passar a vida falando mal dos pais. Mas quando a gente desiste dessa birra infantil e olha para o que eu vim realmente aprender nessa dinâmica, exatamente como foi, nós podemos crescer verdadeiramente. Obrigada e até mais.